No dia 18 de maio de 2026, a CBF alugou o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. 1.200 convidados, 700 jornalistas de 11 países diferentes. Shows, palco, teatro. Transmissão ao vivo no Disney Plus, GE TV, Cazé TV. Momento mais aguardado dos últimos tempos. Patrocinadores por todo lado. Em algum momento da tarde, quase como um detalhe, o técnico italiano subiu ao palco. Mr. Carlo Ancelotti. Finalmente, leu os 26 nomes em voz alta. Alisson, Liverpool. Era a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Nos 50 minutos seguintes à leitura dessa lista, um único jogador convocado faturou 30 milhões de reais. Em 2002, Felipão foi até a sede da CBF, sentou na frente de alguns jornalistas e leu uma lista. Simples assim. Rivaldo, Sem palco, Barcelona, sem show, sem patrocinador. e Ronaldo Nazário, da Inter de Milão. 23 nomes. E o Brasil foi pentacampeão mundial. O que mudou entre esses dois momentos? E mais importante, quem lucrou com essa mudança? Você precisa entender primeiro o que a CBF quis construir. Não foi uma convocação que virou show por acidente. Foi um show que tinha uma convocação no meio. O evento começou às 17, com o discurso do presidente da CBF, Samir Chowdhury. Enquanto o público aguardava ansiosamente a leitura da lista, o evento se dividia entre apresentações musicais, teatro, vídeos institucionais, discursos, ações dos patrocinadores, mais música, mais institucionais, mais discursos, até que, finalmente, às 17h40, os 26 convocados foram lidos pelo treinador. Hendrik Leon. 40 minutos de evento antes de alguém saber quem jogaria a Copa do Mundo. Mas o mais revelador não foi o que aconteceu antes da lista, foi o que aconteceu depois. Ancelotti não foi para casa. Ele saiu do Museu do Amanhã dentro de um carro da Volkswagen, seguiu até o prédio da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e de lá embarcou no helicóptero rumo aos estúdios da TV Globo, onde deu entrevista ao vivo no Jornal Nacional. Quando fechou essa lista, hein? Um técnico de futebol saindo de helicóptero depois de ler uma lista de jogadores. Isso tem nome, é ativação de patrocinador. E foi planejado assim desde o início. Para entender o tamanho do que a CBF montou, basta a gente comparar. A França anunciou a sua lista através de um vídeo meio engraçado em suas redes sociais. Inovou, mas não teve evento. A Inglaterra até fez um evento digital, mas o anúncio em si foi feito através de um vídeo com música dos Beatles. Depois, Thomas Tuchel concedeu uma coletiva padrão. Já a Argentina optou pelo modelo mais simples, nem live e nem coletiva. Apenas postou um vídeo em suas redes sociais. Nenhuma dessas seleções está errada. Elas só não transformaram a convocação num produto. A CBF transformou. Mas quem pagou por isso? E o que recebeu em troca? A escolha em fazer um mega evento que ninguém esperava tem muito mais a ver com o momento financeiro da entidade. Em 2025, a CBF fechou o ano com um déficit de 180 milhões e meio. A receita líquida caiu 9% para 1,1 bilhão. As receitas de patrocínio recuaram 3% para cerca de 438 milhões. E 4 patrocinadores grandes rescindiram o contrato: Mastercard, Gol, Pague Menos e TCL, todos saindo em meio ao escândalo político que derrubou o presidente anterior. Esse era o estado da CBF no ano anterior à Copa do Mundo. Então chegou 2026, e junto uma virada que explica muita coisa. A nova gestão, sob o presidente Samir Chowdhury, tinha uma missão clara: reconquistar o mercado. E o argumento de venda era simples: em ano de Copa do Mundo, a seleção brasileira vale o dobro. Em poucos meses, 7 novos contratos foram assinados. Volkswagen, Uber e iFood, juntos, somam mais de 100 milhões por ano. Amazon, Google e Azul, 250 milhões por ano. E a Sadia, sozinha, 400 milhões por 5 anos de contrato. E isso só estamos falando dos novos parceiros. A Nike, patrocinadora da amarelinha desde 1996,
renovou o contrato lá em 2024 com valores que partem de 87 milhões de dólares e que podem chegar a 100 milhões de dólares por ano. É o maior contrato de material esportivo entre todas as seleções e um dos maiores contratos do esporte mundial. A meta interna era de 250 milhões adicionais só com os novos. A projeção total de patrocínio para 2026, R$1 bilhão. E ainda existem receitas além das cotas de patrocínio. A previsão total da CBF para 2026, somando transmissões, licenciamentos e a própria Copa, é muito maior. Eu vou voltar nesse número no final do vídeo, mas primeiro, uma coisa precisa ficar clara. Isso não é sobre recuperação financeira. Isso é uma operação de marketing usando a Copa do Mundo como produto. E é aqui que o evento de convocação começa a fazer sentido como peça desse quebra-cabeça. Um evento com mais de 1.000 convidados, shows, lives em diversos canais e um técnico saindo de helicóptero, ele não serve ao torcedor. O torcedor mesmo assistiu pelo celular, pela TV. Esse evento serve ao patrocinador, porque o patrocinador precisa de visibilidade, de associação emocional, de imagem, e a convocação da seleção é, talvez, o maior pico de atenção esportiva do calendário brasileiro, antes da própria Copa, é claro. E a CBF não desperdiçou esse pico, ela vendeu ele. Cada contrato de patrocínio compra uma coisa muito específica: acesso. Acesso à camisa, acesso ao treinador, acesso ao evento. Isso não tem preço de tabela, tem preço de negociação. 12 patrocinadores ativos. Recorde histórico da CBF. Todos com ativações dentro do evento de convocação. E todos pagando para estar ali. E se você ainda acha que o evento de convocação foi uma festa para o torcedor, pensa de novo. Porque tem um nome nessa lista de convocados que concentra mais valor comercial do que qualquer outro jogador. E a história de como ele entrou é mais complicada do que parece. Neymar não jogava pela seleção brasileira desde outubro de 2023. Uma lesão grave no joelho, recuperação longa, sequência irregular no Santos. Ancelotti, nas suas primeiras convocações, não o chamou. Disse que esperaria o jogador ter uma sequência consistente de jogos. Mas nos meses antes da Copa, alguma coisa mudou. Casemiro foi a público. Dá pra ele a 10. Aqui não tem nem discussão, pra mim. Rodrigo disse em entrevista. Não vai ser a mesma graça ganhar sem ele, então a gente precisa dele. Caralho. E até João Pedro, atacante que acabou sendo cortado da lista final, e muitos dizem que para dar lugar ao próprio Neymar, havia pedido a convocação do seu ídolo em uma entrevista que viralizou. Eu espero que ele possa estar na Copa, que eu possa estar com ele. O lobby era aberto, coordenado e vinha de dentro do próprio elenco. Será que o treinador italiano cedeu à pressão da mídia, dos influenciadores e da própria CBF? Ou será que ele foi convencido? Você acredita que ele convocou Neymar por convicção? Fato é que o camisa 10 foi convocado. Neymar Júnior Santos. A reação da plateia. E nos 50 minutos seguintes à leitura do seu nome, 3 publicações, 30 milhões de reais. Uma plataforma de e-commerce, uma marca esportiva, um energético. Todos os contratos já estavam assinados. Todos dependiam de uma única condição: que o nome dele fosse lido naquela lista. Isso não foi improviso, foi planejamento. A convocação era o gatilho. Mas uma das publicações chamou mais atenção do que as outras. Minutos depois de ser convocado para a Copa do Mundo, no momento de maior visibilidade da sua carreira em anos, Neymar abriu o Instagram e postou um vídeo para Blaze, uma casa de apostas. 231 milhões de seguidores, um momento de atenção máxima, e a primeira mensagem foi para uma plataforma de apostas investigada e criticada por especialistas em jogo compulsivo. Críticos apontaram o óbvio: Neymar sabia que seria convocado, sabia que o Brasil inteiro estaria olhando para o seu perfil. E escolheu usar esse segundo não para comemorar uma nova oportunidade de trazer o Hexa, mas para vender apostas. Um jogador que fatura 30 milhões em 50 minutos só por ser convocado, ele é um ativo esportivo ou é um ativo comercial? E se ele vale isso para ele mesmo, imagine o que a presença dele vale para a CBF. Agora voltamos à pergunta lá do começo. Quanto será que a CBF lucrou com um mega evento?
A resposta que todo mundo daria é: a CBF não divulgou os valores, então não dá para saber. Será que não? Temos duas possibilidades, acompanha comigo. Ou a CBF já havia acordado e planejado o mega evento junto com os patrocinadores, ou a entidade tomou essa decisão de fazer o mega evento depois de já ter os contratos de patrocínio assinados. E para descobrir qual das duas faz mais sentido, é só usar a lógica. Eu explico. Empresas não fazem eventos desse porte da noite para o dia. Local reservado, staff contratado, equipamentos, credenciamentos, imprensa. Isso leva meses de planejamento. Agora, é só unir essa premissa e cruzar algumas datas. No dia 24 de abril, a CBF anunciou oficialmente o evento e deu pistas de que seria algo diferente. Porém, 2 meses antes, em fevereiro, ela anunciava a chegada dos patrocinadores Uber, iFood e Volkswagen. Em março, anunciou o retorno da parceria com a Sadia e a chegada do Google. No início de abril, anunciou a Azul e a Amazon. Todos os novos patrocinadores da CBF fecharam seus contratos antes do anúncio oficial do evento. No dia da convocação, em seu site, ela deu mais uma pista. A cerimônia fará uma celebração ao futebol brasileiro e unirá passado e presente da amarelinha. Pensa no que isso significa. O mega evento da convocação não foi uma celebração, foi uma entrega contratual. E os números confirmam essa lógica. Um relatório de inteligência digital da Aura Site apontou que a convocação alcançou 96 milhões de pessoas. E 80% delas não acompanham futebol diariamente. A visibilidade quebrou as barreiras do nicho esportivo e chegou em públicos que as marcas nunca alcançariam só com patrocínio de camisa. E ainda temos mais um número extremamente relevante para a nossa investigação. O mesmo relatório estimou que gerar esse alcance e engajamento de forma orgânica custaria 134,5 milhões de reais em mídia paga. Lembra que eu falei que a previsão total de receita da CBF para 2026 era muito maior do que só o patrocínio? Vamos ao número: 2,7 bilhões de reais. O problema não é que o futebol virou negócio. O futebol sempre foi negócio. O problema é quando o negócio começa a tomar decisões que deveriam ser técnicas. Em 2002, Felipão, numa sala comum, leu uma lista com 23 nomes, e eles trouxeram a taça. Em 2026, a CBF montou o maior show de convocação da história, e a Copa ainda nem começou. Quando o futebol vira um negócio desse tamanho, quem ainda decide o que é técnico e o que é comercial? Me fala aí nos comentários.